Olá pessoal, estou aqui de volta. Dessa vez eu vim discutir um assunto muito interessante, muito discutido na hematologia, a famosa síndrome mielodisplásica. Para começar o assunto, eu gostaria que a gente entendesse basicamente essas duas palavras, a síndrome e a mielodisplasia. A síndrome, na verdade, é um conjunto de achados, de sintomas que vão definir uma doença. Por outro lado, a mielodisplasia está composto de duas palavras, mielo, que significa o setor mieloide da medula óssea, e a displasia, que na verdade na patologia a gente usa esse termo para a formação de células anômalas, de um tecido anômalo. Então teremos um conjunto de achados que vão definir a síndrome mielodisplásica. E de onde que vem essa doença? Na verdade, a síndrome mielodisplásica é um conjunto de alterações mutacionais nas células tronco hematopoética, que basicamente vai incidir no setor mieloide da medula e que vai levar, em última instância, ao que a gente chama de uma hematopoiesis ineficaz. Como se traduz isso em termos simples? As células tronco que se diferenciariam no setor mieloide, eles vão começar a apresentar algumas alterações na forma, na displasia, ou no número de células, então nas citopenias. Então nós teremos geralmente pacientes um pouco mais idosos que procuram nossa consulta por alguma alteração, principalmente a anemia, né? Então, a síndrome mielodisplásica vai ter essas características, uma alteração na morfologia a nível da medula, uma alteração no número de células, que poderiam ser anemia, leucopenia ou plaquetopenia, que geralmente é identificado no hemograma. Perfeito, então já sabemos o que significa a síndrome mielodisplásica, qual que é a origem basicamente, e agora, qual é a população mais atingida? Segundo as referências, o principal livro que a gente utiliza é o livro da WHO, a Classificação Internacional de Doenças Oncohematológicas, define que a maior incidência acontece em pacientes que têm de 70 anos ou mais, com a incidência anual de mais ou menos 20 casos a cada 100 mil habitantes. Também algumas referências informam que menos de 10% dos casos acontecem em pacientes com menos de 50 anos. Perfeito. E como todo mundo sempre me pergunta ou sempre quer saber com um médico, né? Tá, doutor, e por que acontece isso? Tem alguma coisa que eu conseguiria fazer para evitar ou alguma coisa, alguma exposição ambiental que me poderia induzir a ter isso? Bom, sim, você viu que existe uma associação, um incremento de síndrome mielodisplásica nos pacientes que têm exposição ao benzeno, nos tabagistas, nos que têm exposição a agrotóxicos e os que têm exposição a solventes, entre outras substâncias. E também nos pacientes que têm alguma história familiar, seja pai ou mãe, com história de síndrome mielodisplásica também. Perfeito. E como que a história começa, né? Como eu falei, muitas vezes o quadro começa da seguinte forma. Temos um paciente, um senhor de 65, 70 anos, que por algum motivo da vida fez um exame de rotina com o clínico identificou uma anemia, começaram a fazer a investigação e viram que não era causas infecciosas, não era causa de distúrbio carencial, não era falta de ferro, não era falta de vitamina B12 e assim por diante, né? Mais para frente eu vou explicar um pouco sobre os diagnósticos diferenciais. Mas então, o quadro inicial, na maioria das vezes, é um paciente que iniciou uma investigação provavelmente por uma anemia, mas pode ser também por leucócitos baixos ou plaquetas baixas, e que no final das contas não se acharam outras causas e aí sim a gente tem que pensar numa síndrome mielodisplásica. Bom, eu trouxe aqui para vocês, eu escolhi um hemograma aleatório, né, dos que eu usava no meu celular, e esse aqui bem poderia ser um hemograma de um paciente com uma síndrome mielodisplásica, né? Para quem não é da área da saúde, para quem é acompanhante de algum paciente ou é paciente, não sei se alguma vez já repararam para identificar um hemograma, nós temos basicamente 3 setores. O primeiro setor, que fica na parte superior, é tudo que tem a ver com a série vermelha, a série eritroide, né? Basicamente hemoglobina, hematócrito e alguns outros parâmetros que nós avaliamos. Geralmente, na segunda parte do hemograma, como vemos aqui, está a parte dos leucócitos. Aqui está escrito como leucograma, mas são os leucócitos e todos os subtipos, bastonetes, segmentados, eosinófilos, basófilos e assim por diante. Então, também, toda vez que nós avaliarmos um hemograma, é importante que olhemos o número total dos leucócitos, como está aqui, 9.800, mas também é importante observarmos cada um dos subtipos. E, finalmente, na parte inferior, temos as plaquetas, que são aquelas células que estão envolvidas na coagulação, né? Então, basicamente, esse é um hemograma, todo clínico deve dominar a interpretação do hemograma, porque a partir dali será o primeiro exame inicial, né? Que pode levar a uma suspeita de uma síndrome mielodisplásica. E eu mencionei para vocês que a síndrome mielodisplásica tem um componente de displasia, de alteração da morfologia, que já vou mencionar daqui a pouco,
e também de citopenias, né? E o que seriam essas citopenias? Os trabalhos iniciais que tentaram caracterizar melhor a síndrome amiloidisplásica e criaram alguns scores, eles tiveram a necessidade de padronizar para falar, a partir desse ponto de corte é uma anemia, a partir desse ponto de corte é uma neutropenia e assim por diante. Classicamente, não que seja obrigatório, mas classicamente eles definem anemia como hemoglobina abaixo de 10, uma neutropenia com neutrófilos absolutos abaixo de 1.800 e plaquetas abaixo de 100.000. Mas isso não é uma coisa obrigatória. Temos que entender que às vezes tem pacientes que têm uma queda desses valores, que não chegam a alcançar esses valores pontos de corte, porém tem algumas outras alterações, sejam displásicas ou genéticas, e sim, poderiam ser consideradas síndrome amiloidisplásicas. Devemos lembrar também que na grande maioria das vezes a síndrome amiloidisplásica se apresenta como uma queda nos números, anemia, leucopenia, plaquetopenia. Porém, existem alguns subtipos raros que se apresentam com aumento do número das células, principalmente das plaquetas. Nesses casos, temos a famosa deleção do 5q e alterações no cromossomo 3, como inversão do cromossomo 3 ou translocação do 3. Perfeito, então nós já estamos falando um pouco mais sobre as citopenias, que são um dos critérios que a gente avalia, e algumas outras coisas. De forma geral, a Organização Mundial da Saúde utiliza alguns critérios para definir e classificar a síndrome amiloidisplásica. É o que eu chamo de ABCD5. Então, teríamos anéis, sideroblastos sem anéis, a presença ou não de sideroblastos sem anel, a presença ou não de blastos, o número de citopenias, que são as células reduzidas, e as displasias. E o número 5, porque existe uma única entidade que é definida como a deleção do 5q. Então, assim temos o ABCD5, que são os critérios utilizados para classificar as síndromes amiloidisplásicas, né? Quem tiver interesse, quem for talvez residente, estudante, pode abrir o livro da WHO. Tem uma tabela enorme que define cada um dos tipos. Eu não pretendo colocar isso aqui porque acho que é informação que é facilmente encontrada nos livros e acho que não seria interessante nesse momento. Mas fiquem esses critérios para vocês lembrarem depois. Perfeito. E agora vamos partir para a morfologia. A morfologia é a forma. A gente coloca sangue da medula no microscópio e a gente vai avaliar a forma. Temos que avaliar 3 critérios. O BAD é um resumo do ABCD, seria o BAD, seria a presença, o número de blastos, a presença ou não de sideroblastos em anel e as displasias. Tá? A morfologia na síndrome amiloidisplásica é um critério muito importante e por isso é muito interessante que quem for avaliar a morfologia da medula seja um olho muito treinado, né? Não tem jeito, morfologia você só vai aprender repetindo, observando caso a caso e assim por diante. Então, só quero que vocês entendam, na ideia também não é dar um treinamento em morfologia, mas quem quiser saber mais ou menos quais são os critérios, você necessariamente vai ter que ver fotos, imagens das células. E outra coisa muito interessante que no começo da residência eu não sabia, é que no livro da WHO, no capítulo de síndrome amiloidisplásicas, eles têm uma página, um gráfico que eu vou mostrar agora para vocês. Nesse gráfico, a gente tem quais são as alterações consideradas displásicas em cada um dos setores. No primeiro grupo temos do setor eritroide, no segundo grupo mieloide e finalmente no setor mega, que dá origem às plaquetas, né? Está em inglês, porém acho que quem quiser estudar um pouco mais detalhadamente, não acho difícil porque são termos técnicos e acho que dá para pegar a ideia facilmente. Outra coisa muito interessante para nós lembrarmos é que, como eu mencionei inicialmente, a síndrome amiloidisplástica se caracteriza por uma hematopoiesis ineficaz. Significa que a célula, geralmente, em mais de 80%, 85% dos casos, é uma célula hipercelular, significa que está cheia de células. Só que essas células não conseguem chegar na periferia, essas células são destruídas, ficam aí na medula e não acontece nada. Então, não são células que funcionam adequadamente. Então, quando nós fazemos um aspirado e vemos a medula ou a biópsia, vamos identificar uma célula hipercelular. Existe uma entidade chamada SMD hiposcelular, entidade menos frequente, acontece mais ou menos em torno de 10% dos casos ou menos, e realmente é um desafio diagnóstico porque teremos que avaliar outras possibilidades de outras doenças, né? Perfeito. Então, chegou nos paciente, tem 70 anos, iniciou com quadros de anemia, nós fizemos uma investigação inicial, mas nessa investigação inicial nós temos que pensar nos possíveis diagnósticos diferenciais. Nesse momento, eu inventei outra palavra que seria o DIMAS. Os diagnósticos diferenciais, a ideia é que nós temos que definir se esse quadro é um quadro que tem uma origem secundária a uma outra doença, ou se essa anemia, por exemplo,
de fato tem uma origem clonal, que falaria mais a favor de uma síndrome mielodisplásica, né? Então, DIMAS basicamente é o seguinte: temos que identificar se o paciente tem uso de algum tipo de medicamento, drugs, né, antibióticos, medicamentos para tuberculose, algum outro tipo de medicamento hormonal, enfim, tem algumas outras coisas aí. E seria processos infecciosos, né, tuberculose, por exemplo. M, de algum processo metabólico, carencial, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, problemas da tireoides também podem ter alguma alteração, causar alguma alteração. E A seria de processos autoimunes. Então, essa é uma forma rápida de pensar em um leque mais ou menos amplo de possibilidades. Lógico, cada uma dessas letras tem várias possibilidades e já depende de cada um investigar adequadamente e tentar contextualizar dependendo de cada paciente. Quando nós falamos nessa doença, foram definidas algumas outras entidades que não fecham critério totalmente para definir uma síndrome mielodisplásica, mas estão aí no meio termo, então é importante lembrarmos, né? A primeira delas seria o ICUS, que é uma citopenia idiopática de significado indeterminado. Significa que temos uma citopenia, mais nada, não temos displasia e não temos clonalidade. Depois temos o IDUS, que seria uma displasia, porém que não se reflete com citopenia e que não tem origem clonal. Depois teremos o CCUS, que seria um quadro no qual temos citopenias, teremos uma alteração clonal, porém no meio não temos displasia na medula. E finalmente temos os famosos CHIPs, que seriam alterações que têm um componente clonal definido, porém não tem outras alterações, seja citopenia ou displasia. Os CHIPs seria a hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Devemos lembrar que os pacientes com essa característica de CHIPs têm até 10 vezes mais chance de apresentar ou evoluir com uma doença hematológica e tem uma mortalidade 1,4 vezes maior que a população geral para a idade, né? Muitas vezes associado ao aumento de risco cardiovascular, associado à arteriosclerose acelerada. Então, esses pacientes com CHIPs, devemos fazer, na verdade, um acompanhamento um pouco mais estreito, porque esses pacientes, em algum momento, podem vir a apresentar alguma outra complicação ou alguma evolução para uma doença mais grave. Então, a gente já viu citopenias através do hemograma, a gente já viu displasias através da morfologia do aspirado de medula e temos, por último, a parte genética, que é uma parte que eu acho bem interessante. Tradicionalmente, a gente utiliza o cariótipo, que a gente chama de cariótipo convencional, que na verdade é uma fotografia dos cromossomos, tem uma sequência, então eles tiram umas fotografias e colocam eles numa sequência específica, e aí teremos todos os cromossomas do humano, né? Seja mulher ou homem, se for mulher XX, se for homem XY. Aqui a gente vai achar até em 50% dos casos alguma alteração. Por outro lado, posteriormente foram identificadas mais alterações, né? Mutações somáticas recorrentes em pelo menos 30 genes, que estão presentes em até 80% dos casos. Eu vou mostrar na tela agora como seria um cariótipo convencional. Isso aqui seria uma fotografia de um cariótipo convencional. Então, como vocês veem, tem todos os cromossomos, cada dessas faixas pretas são os cromossomos, temos enumerados do 1 ao 22, e por último temos o cromossomo X, nesse caso seria XY, que representaria a um homem. Se fosse XX, seria uma mulher. Como eu mencionei, o NGS permitiu identificar novas mutações somáticas, porém temos que falar algumas coisas referente a isso. As mutações somáticas identificadas, que eu tenho uma lista, uma tabela ampla no livro e nas referências que a gente pode consultar, todas elas, na grande maioria das vezes, conferem um prognóstico desfavorável. Porém, existem duas situações nas quais a gente pode utilizar essas alterações genéticas para tomar algum tipo de conduta terapêutica. São duas situações em particular. A primeira, a DL105Q, que está associado ao uso de lenalidomida, que já vou falar mais para frente, que seria uma opção de tratamento. E, em outro caso, temos a mutação do SF3B1, que vai permitir a utilização do medicamento luspatercept. Fora isso, as alterações genéticas recorrentes, as mutações, na grande maioria das vezes não são indicação para algum tipo de tratamento adicional, tá? Existe uma terceira alteração chamada a mutação do TP53. Pacientes que têm a deleção de 5q, que a princípio é um fator de bom prognóstico, né, menos ruim, quando está associado a deleção de 5q com a mutação do TP53, isso aqui vai conferir um pior prognóstico e um maior risco de progressão para leucemia. Perfeito. Depois que nós
fechamos o diagnóstico, já sabemos exatamente que tipo de síndrome hemodisplásica é, que alterações genéticas temos. Nós temos que estratificar o risco. Significa que temos que estratificar o risco para a progressão de uma leucemia aguda. Geralmente, a sobrevida dos pacientes com SMD varia de meses a anos, chegando a 15, 20, 30 anos. É por isso que nós temos que utilizar algumas ferramentas para poder definir em que grupo nosso paciente encaixaria, né? Um dos principais métodos para classificar nossos pacientes é basicamente utilizando as alterações citogenéticas, como eu mencionei inicialmente. Aqui estou mostrando novamente o cariótipo convencional e eu vou começar a circular as alterações cromossômicas e o tipo de risco, né? O tipo de classificação que elas confere. Por exemplo, o primeiro grupo temos o Very Good, que seria alterações no cromossomo 11 e o deleção do cromossomo Y nos homens, geralmente em pacientes mais idosos, é uma coisa que eu não sabia, mas isso acontece quase que naturalmente em muitos homens e isso não representa alto risco de evolução para leucemia. Depois temos o grupo de Good, que seria deleção do 5q, deleção do 12p e deleção do 20q. Posteriormente, temos as alterações intermediárias, né, de risco intermediário. Teremos aqui, sim, a deleção do 7, o ganho no cromossomo 8, isocromossomo 17 e o ganho no cromossomo 19. Assim como teremos aqui o grupo Poor, que seria de um risco mais severo, não sei como vocês quiserem a tradução de inglês, Poor, que teríamos alterações no cromossomo 3, que podem ser translocações, inversões, ou a perca do cromossomo 7, né, a monossomia do 7. E também temos, finalmente, alterações cromossômicas que são mais de 3 ou mais de 4, seriam denominadas Very Poor. Aqui teve um O demais. Lembrando que a gente define cariótipo complexo como aquele cariótipo que tem 3 ou mais alterações diversas, né? Então significa que tem que ter, por exemplo, uma translocação, uma inversão e uma deleção. Não podem ser 3 cromossomos, todos eles com deleção. Isso não configura um cariótipo complexo. Tem que ser 3 alterações diferentes. Então, acho que com esse gráfico fica um pouco mais fácil de entender o que estava tentando representar, né? Com cada cromossoma, com o tipo de risco que representa. Isso das alterações de Very Good, Good, Intermediate, é fácil. Você abre o livro da WHO, abre qualquer artigo sobre síndrome hemodisplásica e vai estar ali. Tem uma classificação sobre alterações citogenéticas. E essas alterações citogenéticas, posteriormente, foram utilizadas para elaborar o IPSS-R, que seria Revise. Então, nós temos nesse score prognóstico uma classificação. A gente vai conseguir colocar nosso paciente e dividir basicamente em 2 grupos. Os grupos de baixo risco e grupos de alto risco. Então, só para vocês entenderem. A primeira classificação que eu utilizei é utilizando simplesmente a citogenética, as mutações no cromossomo. Agora, utilizando essas alterações, essa tabela de alterações cromossômicas, a gente vai inserir dentro do RIPCS, Revise IPCS. Eu vou mostrar agora no computador para vocês terem uma ideia de como funciona essa tabela. Como vemos, esse aqui é o IPCS revisado. Ele utiliza na primeira linha o cariótipo, que são todas aquelas alterações cromossômicas. Depois temos o percentual de blastos na medula. Depois temos a hemoglobina, a concentração de hemoglobina, o número de plaquetas e a contagem absoluta de neutrófilos. Então, a gente faz uma somatória, né? Esse score vai dividir em alguns subtipos, very low, low, intermediate e assim por diante. Mas, de forma geral, para fins de tratamento, para fins práticos, a gente divide em 2 grupos. Todo paciente que atingir uma pontuação até 3.5 se considera baixo risco. Aqueles pacientes que atingirem uma pontuação de 4 ou mais são considerados de alto risco. Perfeito, então agora chegou o momento de definirmos o tratamento. Já sabemos em que grupo está nosso paciente e temos que definir qual vai ser o melhor tratamento. Eu vou começar falando dos pacientes de alto risco, que talvez são os pacientes que têm um desafio maior. Nesse grupo de pacientes, nós temos basicamente 3 opções de tratamento. Os agentes hipometilantes, azacitidina, por exemplo, esquemas quimioterápicos similares aos utilizados na leucemia mieloide aguda, e finalmente o transplante. Devemos lembrar que o transplante halogênico é a única opção de cura potencial para os pacientes com SMD. Segundo as referências, o transplante é oferecido a pacientes que têm até 70 anos, mas sempre devemos pensar que não é simplesmente um número que a gente vai definir se esse paciente vai ou não vai para o transplante. Temos que levar em consideração
o status clínico do paciente pode ser que tenha menos de 70 anos, sei lá, 65 anos, porém que seja um paciente que já teve múltiplos infartos, teve AVC, que tem uma disfunção renal crônica importante, assim por diante. Então, esse paciente não vai ser candidato a um transplante, porque transplante, na verdade, é um tratamento de alta intensidade que vai exigir mais do organismo. Então, não seria um paciente ideal, um paciente fragilizado a esse ponto. Às vezes, temos pacientes que têm uma idade um pouco mais elevada, porém, que têm uma status performance, né, uma reserva fisiológica muito boa, e a gente pode tentar fazer um tratamento adequado para esse paciente pensando em um transplante halogênico. Sempre devemos lembrar, SMD é uma doença de pacientes idosos, acima de 60, 65, 70 anos. Então, na realidade, na vida real, nós nos deparamos com que muitos dos nossos pacientes não têm condições clínicas para serem submetidos a um transplante. É nesse momento que a gente utiliza, talvez, os agentes hipometilantes, como mencionei anteriormente. E dentro desses, temos a azacitidina, né, que é um medicamento que muitas vezes é utilizado como uma ponte para levar para o transplante. Às vezes um paciente que está procurando doador ou está se recuperando de alguma outra situação ou precisa diminuir o número de blastos, e nós podemos utilizar a azacitidina como uma ponte para o transplante. Os trabalhos que consolidaram a utilização de azacitidina para SMD demonstraram um ganho de sobrevida de mais ou menos 24 meses. Isso em clinical trials. Porém, quando nós vemos a utilização da azacitidina na vida real, vemos que esse número cai para em torno de 15 a 18 meses. E sempre devemos lembrar que a utilização desses medicamentos são 7 dias a cada 4 semanas e devemos esperar pelo menos 7 ciclos para observar alguma resposta. E finalmente temos os protocolos que utilizam quimioterapia tipo LMA, como se fosse para tratar a leucemia mieloide aguda. Esse é um tratamento mais agressivo, tem uma taxa de resposta alta, porém a duração dessa resposta é mais curta. E nós podemos utilizar esses tratamentos talvez em pacientes que são um pouco mais jovens, que são mais fortes, não são fragilizados, como também como se fosse uma ponte para o transplante, né? Quando a gente quer citorreduzir, diminuir o número de blastos, a gente pode utilizar esses protocolos quimio-like para pacientes que vão para o transplante, que são mais jovens. Bom, e temos o segundo grupo, que seria a população que tem baixo risco, lembrando que a gente define baixo risco aqueles pacientes que têm 3.5 ou menos pontos naquele score, o RIPCS. Então, devemos lembrar que a progressão para leucemia mieloide aguda nessa população é muito baixa, tá? Geralmente, esses pacientes terminam falecendo por complicações da falência medular e não tanto pela própria leucemia, né? Às vezes, pacientes que começam a ter neutropenia, quadros de anemia importante, ou sangramentos associados à plaquetopenia. Então, a gente tem que tentar resolver essas citopenias para tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para falarmos em anemia, que é a queixa mais frequente nos pacientes com síndrome mielodisplásica, nós temos que definir basicamente 2 grupos. Nosso paciente tem ou não tem a deleção do 5q? Por quê? Pacientes que não têm a deleção do 5q, na grande maioria dos países, né, no mundo inteiro, a gente utiliza 2 metodologias para melhorar essa anemia. A mais antiga e a que talvez não seria a melhor de todas, seria suporte transfusional. E por que eu digo que não seria a melhor de todas? Acontece que toda vez que nós transfundimos uma bolsa de sangue para o paciente, além dele estar recebendo hemácias, que vão ajudar na anemia, nos sintomas de fraqueza, astenia, nós estamos injetando no paciente diretamente ferro. E esse ferro se armazena no nosso organismo. Então, cada vez que ele vai começar a receber mais sangue, ele vai começar a acumular muito mais ferro. E esse ferro se acumula principalmente no coração e no fígado, levando com o passar das semanas e dos meses a uma sobrecarga importante e uma falência desses órgãos. Sem mencionar que os pacientes que vão para o transplante, quando possível, e já têm uma sobrecarga de ferro importante, se viu que eles têm uma mortalidade associada ao transplante muito superior. Então, não é a melhor coisa por conta dessas consequências. A outra opção de tratamento para anemia nos pacientes seria utilizar os análogos da eritropoetina. No Brasil, temos a alfa-eritropoetina, tá? Se utiliza uma dosagem que vai de 30 mil a 80 mil unidades por semana e nós esperamos em média umas 12 semanas para ver uma resposta. Idealmente, os pacientes que mais se beneficiam são aqueles que têm eritropoetina baixa e aqueles pacientes que não são dependentes transfusionais. Os trabalhos têm demonstrado que aproximadamente 40 a 60% dos pacientes respondem à utilização de eritropoetina
e que o tempo de resposta dura em torno de 20 a 24 semanas. E eu mencionei que temos também um grupo de pacientes que tem anemia e junto com isso tem a deleção do 5q. E por que estou falando disso? Nos Estados Unidos, principalmente, a primeira linha de tratamento para esses pacientes é a famosa lenalidomida. Porém, na Europa e em alguns outros países, ainda a primeira linha de tratamento para esses pacientes seriam os análogos da eritropoetina. E depois, se falhar, sim, seria a lenalidomida. A lenalidomida causa uma resposta em torno de 60% a 65% dos pacientes e, segundo os trabalhos, o tempo de duração dessa resposta vai de 2 a 3 anos. Lembrando que no começo do tratamento, a lenalidomida pode causar graus importantes de neutropenia e plaquetopenia. Bom, existe um terceiro grupo de pacientes com anemia, dos quais eu mencionei anteriormente, os famosos pacientes com sideroblastos sem anel. Esses pacientes que têm o sideroblasto em anel ou que têm a mutação SF3 beta 1, eles podem sim utilizar um medicamento para essa mutação, o luspatercept. Desses pacientes, aproximadamente 60 a 63% apresentam uma resposta no setor eritroide e aproximadamente 38% deles apresentam uma independência transfusional, significa que eles não precisam mais de transfundir por um tempo que dura aproximadamente 30 semanas. E quando falamos de neutropenia, que seriam neutrófilos baixos e plaquetas, o que a gente faz? Para neutropenia, a gente não indica de rotina o GCSF, que seria um hormônio que estimula a produção de neutrófilos, porque temos visto que não aumenta a sobrevida. Porém, sim, pode ser utilizado em quadros de sepsis importantes, quadros infecciosos, para tentar recuperar o paciente em um curto período de tempo. Por outro lado, no caso de pacientes com plaquetopenia, além das transfusões, podemos utilizar androgênios e podemos utilizar os análogos do receptor da trombopoetina. São medicamentos que têm relativa inocuidade, porém, tem alguns relatos de surgimento de aumento de blastos na medula. Então, a indicação hoje em dia formal é que nos pacientes que têm um SMD com excesso de blastos, tais análogos do receptor da trombopoetina não sejam utilizados pelo risco teórico de induzir uma leucemia. Também existem alguns autores que indicam a utilização dos agentes hipometilantes na população de baixo risco, talvez com ciclos mais curtos, lembrando que essa citidina a gente utiliza por 7 dias. Aqui talvez seria uma indicação de 5 dias, mas teríamos que ver caso a caso, não é uma indicação universal e nem todo mundo que propõe esse tipo de tratamento. Bom, então, isso é o que eu tinha para falar referente ao tratamento, tá? Lembrando, assim que a gente inicia um tratamento nos pacientes, nós temos que avaliar a resposta, como que nosso paciente está indo. Eu não vou colocar isso agora, eu só vou mencionar para vocês terem em mente isso. Existe um trabalho publicado em 2006 que elaborou uma tabela que vai definir os parâmetros de resposta completa, resposta parcial e assim por diante. Então, nós devemos sempre lembrar de que nossos pacientes devem ser monitorizados com certa periodicidade para definirmos em que situação está. Se tiver alguma piora, alguma falha na resposta, sempre pensar no surgimento de outras mutações que podem piorar o prognóstico. Então, pessoal, isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Eu revisei vários artigos para produzir esse material. Deixa algum comentário aqui embaixo, se você gostou, se você tiver alguma dúvida. Eu adoro muito poder interagir com vocês. Se eu não souber alguma coisa, novamente, eu vou atrás e eu trago a resposta para vocês depois, certo? Ativa o sininho, se inscreve no canal, que eu vou começar a produzir mais vídeos semanalmente e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse material. E até a próxima.